Começando mais um Vitrine Podcast. E hoje eu tô aqui do lado do meu parceiro Adriano. Tá bem, Adriano? Como é que você tá, Rafael? Tudo tranquilo? Cara, eu tô animadíssimo o programa de hoje, hein, cara? Porque afinal de contas, você sabe que eles estão no mesmo mercado que a gente, esse mercado digital que a gente ama e a gente adora falar com gente que é da mesma área que a gente, ou não é? Com certeza, com certeza. E com certeza a gente vai entender com ele como que faz para trabalhar 2 horas por dia e ganhar 100 mil reais por mês. Essa é a receita que eu já vou perguntar logo de cara para ele. E aí, você que tá aí nos assistindo, fica, que ele vai passar essa receita e a gente vai destrinchar eles. Afinal de contas, apresenta aí nossos convidados. Ó, são 2 convidados, né? Quase. Daqui a pouco vai ser marido e esposa, vai ser marido e esposa aqui, né? Então, primeiro, Vinícius, empresário, formado em engenharia de produção, começou no mercado digital desde 2020. Isadora Raineri, empresária, formada em administração, começou no digital em 2021. Começou próximo ali um do outro. Um começou em novembro, outro começou em janeiro. Essa que é a diferença um do outro. Hoje eles são top afiliados do mercado de nutracêuticos. Na minha frente aqui, Vinícius e Isadora. Seja muito bem-vindo. Já para dar início, né, Adriano, eu vou perguntar primeiro pro Vinícius. Ô Vinícius, até para nossa audiência conhecer um pouquinho mais de você, depois conhecer um pouquinho mais da Isadora. Cara, da onde você vem? Conta um pouquinho da sua história. Esse episódio é apoiado pela Vitrine Ads. A Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas que ajuda empresas a venderem mais através de tráfego pago, IA e processo comercial com funil de vendas. Se você precisa aumentar as vendas aí da sua empresa ou do seu negócio, Vitrine Ads é a solução. Link tá aqui embaixo na descrição. Bom podcast. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o convite aqui, maravilhoso. Eu sempre via aqui no escritório todo mundo vindo e a gente já ficava, um dia vai ser. Esse dia chegou, graças a Deus, e numa fase muito boa que a gente está passando dentro do mercado. E, vamos trocar muita ideia hoje aí, falar muita coisa sobre o mercado em si, né? De tudo aí que a gente já passou. Inclusive, a gente está aqui hoje só com gente que entende, só magnata do mercado. E vamos para cima. Falando um pouco sobre mim, cara, eu tenho 25 anos, né? E eu tô aqui em Marília desde 2014. Eu morava em Mojimirim, eu sou de Mojimirim. Morei lá a vida inteira. E na época, assim, por motivos da minha família, de trabalho dos meus pais, a gente mudou pra cá. E tô aqui tem 15 anos, 14 anos, 12 anos. E aí fiz o colegial aqui, né? Estudei aqui no Cristo Rei, no primeiro, segundo, terceiro colegial. E aí fui entrando no ponto da faculdade, que eu mudei pra Londrina pra fazer engenharia de produção. E onde eu me formei, né? Demorei, mas me formei. E, bom, hoje estamos aí, entramos no mercado de... Eu comecei no mercado de afiliados, né? De infoproduto em 2020, ali perto de começar a pandemia. No meio da pandemia foi, No meio né? da pandemia. Foi no meio da pandemia. E de lá pra cá a gente desenvolveu aí alguns projetos de 8 dígitos, coisas grandes, coisas boas. E no mais, um geral, assim, é isso. A gente vai desembolando tudo isso, vamos ver onde isso vai chegar. E você vê, né, Adriano? É uma observação. Todo engenheiro que eu conheço, a maioria, não trabalha na área. O cara é engenheiro, que você tá trabalhando, tá ali gerindo empresa, cara, normalmente é isso. Mas os caras é muito bom de números, analítico, então isso ajuda muito. Isadora, e você? Fala um pouquinho. Fala de você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite também. Um prazer estar aqui com vocês. Como vi disse, a gente sempre via todo mundo e agora chegou a nossa vez, né? Mas, bom, eu tenho 24 anos, eu sou bauruense, mas já dei umas passeadas pelo Brasil, então morei uma época em Goiânia, inclusive maravilhoso lá. E mudei para Londrina para fazer faculdade, estudei aqui no Cristo Rei, então fiz o colegial aqui. E sempre quis, na verdade, uma parte minha sempre era mais para vendas, minha cogitação era marketing, tinha umas farmácias ali no meio também, porque eu sempre gostei muito da parte de cosmético, mas meu olho sempre brilhou, assim, para a parte administrativa e de vendas, a minha família sempre foi, então meu pai trabalhava no banco, depois abriu corretora, então eu já estava nessa pegada.
E fui fazer faculdade de administração em Londrina. Fiz 1 ano só presencial e deu a pandemia, então tive que voltar. E aí foi nesse meio que eu e o Vinícius começamos a namorar e eu acabei entrando aí no mercado. Tiveram algumas experiências antes do mercado digital, mas eu tive a decisão de que eu queria ser autônoma mesmo, que não serviria para trabalhar para ninguém. Já tinha esse lado mais forte gritando ali dentro e Empreendedorismo batendo na porta. desde Legal. criança, sempre, na época mesmo de que eu morei em Goiânia, sempre vendi capinha de celular. Então eu gostava de postar no Instagram, bem no meados, lá no início do A Instagram. gente até brinca que as vendas escolheram a gente antes da gente escolher as vendas, Escolher as né? vendas. Porque todo Já- momento da vida estava presente. Já né? era algo bem de pequeno, assim, sempre gostei. E deslanchou até que agora realmente a gente se encontrou, mas também já passamos por várias. Então, Info, Drop e agora Nutracêuticos, que realmente é o que a gente acredita mais. Não que os outros não sejam válidos, a gente acredita muito, mas que no momento que fez sentido pra gente mesmo, perante as atualizações de mercado, acho que foi o que mais fez sentido. E graças a Deus estamos numa fase muito próspera. Legal. Exatamente. O que vocês enxergou no mercado digital e por que vocês quiseram empreender no mercado digital? Cara, isso é até uma história engraçada, porque assim, a primeira forma de ganhar dinheiro assim que eu tive na vida, não sei nem se vocês sabem disso, a gente conversa bastante aqui. Eu sou colecionador de tênis, né? Eu tenho a minha coleçãozinha de tênis, assim, sempre fui fissurado. Isadora também, desde de criança isso. Então, cara, em 2019, 20, quando começou a hypar o mercado de colecionáveis de tênis aqui, começou a vir os lançamentos, eu montei um reseller, né? Uma loja ali no Instagram. Eu ia para São Paulo, a gente fazia fila nas lojas, participava dos sorteios na época que na pandemia a mecânica de você conseguir pegar o par que a Nike mandava era sorteio no Instagram, ou você ter o robozinho ali na Nike que você conseguia pegar, e justamente pra. Você pega o par barato e revende ele mais caro, né? E são pares limitadíssimos ali. Então foi o primeiro mercado assim que eu explorei, empreendendo assim, né? Roupa e tênis, e é um mercado que eu não abandonei. Eu ainda faço isso até hoje, seja como um personal shopper, tudo, busca coisa fora, traz. Então isso é uma coisa que, mesmo tendo outras coisas, eu ainda deixo isso presente pra mim, porque principalmente é uma coisa que eu gosto. E voltando a essa parte que você falou, do porquê que a gente escolheu o mercado digital, né? A gente até fala que no começo lá, quando começou a aparecer aqueles anúncios vou trabalhar de qualquer lugar do mundo, liberdade, não sei o quê. Eu ainda tô procurando. Eu tô procurando o cara que me vendeu o primeiro curso. Eu também. Eu sempre falo, velho, eu queria achar ele falou que era só 2 horas Já perdidas. vai logo pra achar você pra não dar um pau no você. Exatamente, E eu acabei comprando, né? Primeira. É um verdadeiro storytelling, filho. Exatamente. E o primeiro curso que eu comprei, assim, foi em 2020. E era aquele clássico, o mercado ainda era mato, né? Tava começando ali a aparecer os primeiros players ali, aquelas coisas. E eu sempre vi uns vídeos e não acreditava muito, né? Naquela época era tudo meio... Muito distante, né? Não Muito tinha ninguém distante, perto, né? exato. Fazendo e tal. E eu vi uma amiga minha que eu também fui monitor já de turismo, da Forma Turismo, né? Isso é uma coisa que aconteceu também. E uma menina que trabalhou comigo na Forma, eu vi e comecei a ver ela postar. Assim, foi a primeira pessoa próxima de mim que eu vi postando comissão, essas coisas. Eu falei, cara, eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Acabei comprando lá o curso que ela me indicou, caí no funil dela, né? E virei afiliado daquele produto mesmo, produzi ali um conteúdo ou outro no Instagram. E foi o primeiro dinheiro, assim, grande mesmo que eu vi na minha vida, meio de posse minha, assim. E aí, cara, solta o chip, né? Só que ainda era muito novo, cara, muito novo. E levantei ali na época foi uns 150 mil. Pelo menos. E falei, nunca mais vou trabalhar na minha vida. Tô Agora rico, fiz a tô vida. rico. 20 anos ali. Eu e a Isadora, a gente tava começando a namorar nessa época. E aí, cara, do mesmo jeito que o dinheiro veio, E foi. ele foi. Mas a gente até conversa bastante sobre isso hoje, que foi um mal necessário, assim, né? Que era novo, as coisas começaram a acontecer muito rápido ali. E pro raio não cair 2 vezes no mesmo lugar, né?
Querendo ou não, aconteceu isso na hora que era pra acontecer. Ainda bem. Mas o principal mesmo, cara, foi literalmente buscando essa parte de você ter uma liberdade geográfica, de você conseguir fazer aquilo que você quer, principalmente, colocar suas ideias ali. Porque na época, cara, na verdade, você acaba começando pensando um pouco em dinheiro só, né? Porque você vê o que tá dando resultado ali, você vai pra ali. Depois que o tempo vai passando, você já começa a pensar em coisas mais sólidas, em não ficar surfando tanta onda. Mas o principal pra mim foi esse, no começo, foi esse negócio de você conseguir trabalhar de qualquer canto, e você ter sua autonomia. Ganhou a ideia que hoje nem Hoje em não dia... tem nada disso, mas E pra vocês, Adora? O que te chamou a atenção que fez? Falou assim, pô, eu quero começar a empreender no digital. Foi o Vinícius que te vendeu a copy muito boa? com certeza. Ou foi você que você olhou e falou, Não, ele teve um poder de persuasão muito bom, mas também como era muito início, então ele me mostrou o pessoal do meio e aquilo lá me brilhou os olhos, obviamente. Eu tava ali na faculdade ainda, queria ganhar um dinheiro. um estágio era R$600 por mês? Exatamente. Falei, por que eu não vou vender um curso aqui que eu vou fazer isso em um dia? Então, foi basicamente isso. Era um ticket bem alto pra Era um época ticket alto também. da época. E aí eu falei assim, vou me aventurar. Só que no começo mesmo eu vendi. A gente tava com operações separadas. O Vi vendia o dele, eu o meu. Na época eu abri no Instagram ainda. Não fiz nem mexi com tráfego, nada. Eu abri a carona mesmo no Instagram. Coloquei lá que eu tava vendendo e tal. Vendi para as pessoas próximas, mas eu nunca gostei do Facebook. Eu sempre tive esse problema, e esse problema foi também no Drop também. Então, tipo assim, eu meio que falei, mas eu queria mesmo por conta do dinheiro. E depois a liberdade que eu vi de que as pessoas realmente trabalhavam. E elas estavam consolidando algo de uma forma que eu achava mais... Era jovial, né? Não era uma coisa tão, vamos dizer assim, engessada. Então eu gostava dessa coisa de ser novo, né? Era uma coisa nova e eu falei, pô, eu acho que realmente eu vi vamos dizer assim, eu vi algo ali que realmente tinha potencial de crescimento. E eu vi que era um mercado muito amplo. Por mais que estava bem no começo, eu vi que aquilo ali tinha realmente um potencial de crescimento muito grande e que aquilo ali, se você conseguisse realmente entrar no mercado e seguir, né, o que ele dita, você teria uma boa prosperidade. Então eu falei, pô, por que não, né? Então foi mais ou menos por conta disso. E é até legal falar, entrar num ponto que ela falou. A internet hoje, cara, vocês sabem muito bem disso, que vocês estão ali por trás de infinitas empresas aí que vendem. E a mudança que a internet proporciona, tanto na vida do empresário, quanto na vida de uma pessoa, tipo, que seja um influencer, que não deixe de ser um empresário, que na vida de pessoas em geral é uma coisa assim, absurda, de rápido, que às vezes até você não consegue, é até difícil de você acompanhar, né? Igual o exemplo que eu dei, eu tinha 19 para 20 anos e do nada, em 4 meses, você vê ali coisa de mais de 100 mil na conta e você não sabe nem o que você tá fazendo. Você não que sabe é nem de aquilo. onde apareceu. Você não sabe o valor, o real valor daquele dinheiro também. Então, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, né? Tudo tem os dois lados, né? E é legal ver, né, o quanto o Vinícius, a Isadora, jovens, né? Eles já foram ali, já começaram a trabalhar, já tiveram esse início. E outra coisa, né, Vinícius? É melhor, assim, a gente vendo hoje a maturidade, é melhor você, no caso, ter errado com 150 mil pra não errar com 1 milhão, 15 milhões que vocês vai alcançar. Eu tenho certeza disso e muito mais. Isso E antes, até eu quero falar isso pra câmera, essa história de trabalhar 2 horas aí que o Adriano falou, isso aí é mentira, hein? Isso é o maior mito já visto na face da Isso Terra. aí não existe nunca. Meu Deus do céu. Ó, só fala só passa um parâmetro pro pessoal. Quantas horas no dia mais fraco? Hoje eu acho que umas 15 horas por dia. Pra mais. Juro, no seu dia mais fraco é o que o pessoal fala de trabalhar 8 horinhas, mas o nosso já chega a 10, normalmente. O dia mais fraco é Então, isso aí. assim, eu chego aqui no escritório geralmente 7h20. Eu não saio antes das 7h20 da noite. Não saio antes. Não existe isso e se você deixar realmente é pra ficar meia-noite, meia-noite e meia. Bom, o Vinícius ele não conta a hora de trabalho porque a madrugada é hora de trabalho pra ele. Pois é. Mas assim,
hora que eu mesma que tenho um horário, vamos dizer, comercial, mas nada de comercial, né? Porque ninguém trabalha até 11 da noite. Mas, assim, vamos colocar 12 horas por dia, pelo menos. Mas ali. é a idade de jogar pressão, cara. Não tem como. Mas desde o começo, como vocês começaram muito jovens, são jovens até hoje, mas desde o começo vocês já tinham essa mentalidade, exemplo, da onde veio essa mentalidade mais empreendedora? Porque normalmente, igual o Adriano fala, o cara entra, é difícil ele ter essa pressão, empilhar essa pressão. Da onde veio isso aí, desde o começo? Cara, eu até, depois, né, dessa onda do infoproduto que a gente pegou em 2019, 20 ali, até o meio de 20, até o final de 20, a gente migrou pro dropshipping, né? E foi onde, assim, a gente teve o maior sucesso, né? A gente teve uma operação em conjunto, foi a operação de 8 dígitos ali que eu falei pra vocês, que a gente ficou 3 anos ali, mais ou menos, com ela. E, cara, era uma coisa completamente diferente de hoje, por exemplo. Por quê? E eu não digo nem mercado, não. Eu digo de mentalidade. Por quê? Se você pega, hoje em dia, a gente tem ótimos resultados. São resultados muito bons. Eles estão ali há uns 4 meses constantes. Só que naquela época era muito mais. Era uma quantidade, assim, absurda. Só que eu trabalhava sentado dentro da minha casa, de cueca, na frente do computador. E aí era uma coisa que a gente visava dinheiro. Entendeu? Hoje em dia, cara, eu falo até que a melhor coisa que a gente fez foi ter alugado aqui o escritório aqui, porque isso é uma coisa que ajuda você destravar muita coisa dentro da sua cabeça. Eu até converso muito com o Patrick sobre isso, né, que é o meu mentor hoje em dia. E, cara, ele fala que depois que ele também pegou o escritório, os resultados, a cabeça dele virou outra. Então, pra gente, cara, isso foi, assim, essencial. E isso que foi uma coisa que implementou essa mentalidade um pouco mais forte, assim, né? De separar a casa e trabalho. É porque você começa a levar o digital, e poucas pessoas têm a noção disso, né? De você realmente levar o digital como um negócio, como uma empresa. Exatamente. Se você tratar o digital, às vezes, aquele resultado que você teve no Drop, se você tivesse levado uma operação como empresa, Com hoje em certeza. dia você já tinha Pois ali é. estourado. Mas tudo isso são fases, né? Uhum. Você precisa errar primeiro para depois você ir lá e acertar. Isso é muito legal. Eu e o Rafael, a gente comentava muito sobre isso. Quando a gente começou com a agência, né, Rafael? Eu também comecei no escritório em casa. E eu sempre falava pro Rafael, cara, a gente precisa de um lugar. Adri, mas como que a gente vai? Eu falei, cara, não sei. Vai ser esse ano. Vamos dar um jeito. A gente vai dar um jeito e tal. ser. E a gente viu o quanto mudou. Porque a partir do momento que você vem, você leva o digital como um negócio, como uma empresa, você começa a pensar na gestão como um todo. Pô, tem isso, eu tenho tempo, horário para entrar, horário para sair, o tempo que às vezes você fica na sua casa, um exemplo, vamos dizer que hoje na sua operação tem um dia que tem um horário que tá mais tranquilo. Você estando ali tranquilo, você fala, caramba, velho, eu preciso fazer alguma coisa. Você vai assistir algo, você vai olhar algo diferente. Às vezes, se você estivesse na sua casa, você estaria assistindo Netflix. E, cara, Entendeu? você consegue desenhar a operação como um todo melhor. Porque o ambiente muda a sua cabeça de um jeito que você começa a ver problema ali na empresa, na sua empresa, que precisa ser resolvido. E nisso você começa, preciso de um pós-venda. Preciso de um... porque não adianta só vender, né, cara? Não tem como. Eu sei que eu já sofri muito disso no Drop, principalmente com pós-venda, e depois comecei a pensar em suporte. Põe a gente em suporte, põe isso e aquilo. Tem que mexer em tal coisa, então põe a gente aqui. Você começa a criar processos mesmo de coisa que você em casa ali, sentado olhando só pra tela do computador e pra conta do banco, você não... Porque em casa, na verdade, você não tem aquela visão de negócio. Você tem uma visão de, Cara, beleza, pra vou fazer. muita gente realmente funciona, Só né? que Pra nós, aí nunca eu funcionou. acho que, assim, pra mim mesmo, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer em casa. Então, em casa, se qualquer momentinho que eu tiver, eu vou estar fazendo outra coisa. Eu nunca vou estar 100% do tempo, igual eu tô aqui. O máximo que você faz é responder um WhatsApp ali, mas você não vai dispersar igual, vai no banheiro, aí você já vê um negocinho ali no chão, aí do nada você tá lá fora fazendo uma coisa nada a ver. Então, tipo assim, aqui não tem muito como você dispersar o foco, então eu acho que isso traz muito também. Cria rotina e por também, isso que né? traz o resultado, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza, E porque você foca. acaba criando rotina também. Tipo assim, agora é a hora de eu sair pro escritório, aqui é o meu local de trabalho. Saí de lá, zerou o trabalho. Mentira também, porque o meu você já viu. Nunca zerou o trabalho. Mas essa parte de rotina é real. Então, isso eu falo com certeza, assim, falo por mim, pela Isadora, que foi essencial, Foi assim, ótimo. pra gente, principalmente pela mentalidade, né? Que foi
a sua pergunta, no caso. E no mais, acho que é isso. E outra coisa também que eu queria perguntar pra vocês, a gente vê o quanto o ambiente faz diferença. Acho que essa questão do processo, essa mentalidade empresarial que vocês têm hoje. E também eu sei, nos bastidores, que vocês também têm a parte de mentoria. Você também acabou de falar do seu mentor. Para vocês, qual que é a importância de ter um mentor na área? Cara, eu falo pra você que isso aí é no 80% do teu resultado. É óbvio que assim, é o que a gente vê. Hoje em dia no mercado é uma coisa que é muito difícil, porque você abre o Instagram lá, você é amassado de conteúdo, de mentoria aqui, mentoria ali, e, cara, você não sabe mais o que é o que. Você só sabe que aquilo ali dá dinheiro, que você nem sabe mais o que as pessoas estão vendendo, né? Hoje eu consigo falar isso com propriedade, porque a gente é da melhor mentoria do nosso nicho no Brasil, isso eu falo com toda certeza. E isso é essencial, não só para mim, quanto eu vejo para outros top afiliados lá dentro da mentoria, que de ter uma pessoa que realmente te ensine aquilo que faz. Porque é muito fácil hoje em dia você compra um curso de uma... não existe. Eu acho que esse que é o grande diferencial. Porque hoje em dia, na verdade, existe muito mentor, mas que te ensina o que ele quer ensinar. Ele não o te que passa ele o faz. ouro inteiro, né? Então é muito difícil você ter um resultado de fato, porque ele ensina aquilo que, ok, é viável, mas não é o que de fato ele aplica na operação vem dele. rodar meu produto, que eu te dou a minha VSL. É mentira, isso não existe. É assim, você vai ter o meu criativo validado. Isso não funciona, entendeu? E não é um mentor que também vai, obviamente, o mentor ele é o 80-20, a gente diz, mas também não adianta nada você ter um super mentor e você não fazer nada. Então, não adianta você também receber todo o conteúdo, uma qualidade ótima e também não exercer. Mas, realmente, o que tem, é o que o Vitor tá falando, o que tem no mercado, realmente é mentor a rodo. Né? Grande Porque parte você tem do mentoria mercado de é tudo. poluído demais, cara. Mas, realmente, o verdadeiro mentor que está do seu lado e te presta o suporte, que realmente é o que a gente tem hoje, é totalmente diferente. Você tem a atenção da pessoa. Agora, mentor de gravar um curso e colocar ali, qualquer pessoa pode ser mentor. E às vezes também, cara, tem uma coisa que é até legal falar sobre as pessoas acabam confundindo um pouco esse lance do mentor também. O mentor tá ali pra, obviamente, ele pegar na sua mão, te mostrar, olha, não vai por aí porque eu já fui e aqui não dá certo. Essa é a função do mentor. Faz isso faz isso que eu faço na minha operação que isso dá certo. Só que tem muita gente que acaba confundindo as coisas do tipo assim... a gente viu isso até, o exemplo disso recentemente, que a gente estava numa imersão de vendas, né, do nosso mentor. E, cara, muita gente achou que ele ia pegar o computadorzinho, senta aqui do meu lado que eu vou subir campanha aqui pra você, eu vou fazer isso criativo. E não é assim que funciona, a gente sabe disso, né? Porque a função dele obviamente, é muito importante, de ter um mentor que realmente te passe aquilo que funciona. Mas... a pessoa pegar e mexer na operação, isso aí depende só de você. É único, exclusivo. É um problema único, exclusivo teu, cara. Se você não fizer, não vai, não tem como. Não adianta você esperar isso de outra pessoa. Isso não tem como. É porque eu vejo o papel do mentor também, até porque eu também já dei aula, é mais o mentor mostrar o que ele faz e também ele mostrar a forma que ele pensa. Porque a partir do momento que você entende a forma do que o seu mentor pensa, você começa a pensar sozinho. Exatamente. E você não se torna refém. Você não pode ter um mentor que você é refém dele. Eu só sei fazer se eu estiver junto com ele. Não. Ele tem que te mostrar a forma do raciocínio, de como ele pensa, de como ele age em determinadas situações, para que você aprenda como ele faz e também, às vezes, você vai fazer até melhor do que ele, dependendo ali da sua dedicação. Tem uma frase até que o Patrick usa bastante, que é quem aprende não depende. O Patrick usa bastante essa frase cara, resume tudo isso que a gente tá falando, né? Porque não tem base, não. Se a gente não fizer, cara, não tem como adianta, não tem mentor que põe dinheiro no seu bolso. Não dá certo. Ninguém vai fazer milagre por ninguém, essa é a grande verdade. Você pode ser muito bem orientado, mas se você não fizer, o ganhar, o que você precisa fazer? Senta a bunda na cadeira, faz. Alguma hora vai dar certo. Se você se dedicar de verdade, vai dar. Agora, coloca força. Agora, daquela ideia de...
Ai, mas eu tô fazendo. Será que você tá fazendo ou você acha que você tá fazendo? Tem um abismo ali entre achar, que todo mundo acha, eu tô dando, será que você tá dando o seu melhor? Eu falo porque nós mesmos já passamos por isso. Então, assim, nossa, mas por que a gente não tá dando certo? Mas o que a gente tá... Sabe quando a coisa tá na sua cara? O que eu tô fazendo? Não tá olhando, você E é não tá normal, dando a né? devida... Faz parte ali E do faz parte processo. também do amadurecimento, de você... É que nós, seres humanos, a gente tem muito aquilo de que a gente sabe de tudo, né? Então, o que eu já aprendi, eu já absorvi o conteúdo, eu já sei o que eu tô fazendo. Se não tá dando certo, é porque alguma coisa você tá fazendo de errado. Então, a gente batia muita cabeça com isso. Então, não, a gente tá fazendo certo, mas a gente faz tudo. Mas por que não tá dando certo? Porque alguma coisa ali não tá redonda. Porque a hora que tiver, vai dar. Exato. E isso é uma coisa também que, cara, depois que tá dando certo também não para. Não para. Ó, aqui a gente tá falando com pessoas que também estão na internet aí há muito tempo. Cara, vocês sabem que a internet, ela passa igual um cometa. Se você não se atualizar, você vai ficar pra trás. Entendeu? O mercado hoje, ele é sofisticado, cara. Não é mais aquele negócio de ficar duplicando conjunto igual eu tinha antigamente, não. Isso aí não existe de jogar maquininha de dinheiro aqui e sair dinheiro aqui. Isso aí, do jeito que era antigamente. Óbvio que a ferramenta bem usada, ela é um sucesso, né? Por isso que ela ainda existe. E tá só no começo. Mas assim, igual era antigamente, isso a gente percebe até a quantidade de gente rodando, gente que vai para tráfego direto e não dá certo, gente que pula de galho em galho, tenta aqui, tenta ali, e isso é também das coisas que faz muitas pessoas não terem resultado. Porque, cara, a gente tem uma overdose de conteúdo tão grande hoje em dia na internet que você fica lá 10 minutos no seu Instagram, você não sabe se você quer trabalhar com aposta, você não sabe se você quer Virar influencer. infoproduto, virar influencer, afiliado de Shopee, Nutraceuticals, você não sabe. Então você acaba... Postar vídeo no TikTok. Aí você entra naquela promessa de tipo assim, que você vai acabar ficando rico em 2 meses e você fica pulando de galho em galho, né, de mercado. E obviamente que não vai dar certo, porque você não foca em nada, nada prospera, não dá. Isso aí é uma coisa que é fato, né? Vinicius, é o seguinte, se você fosse começar no digital do zero, quais são as 3 principais coisas que você estudaria? Copy, com certeza. Eu falo pra você que uma boa parte da mudança de resultado Copy. que a gente teve foi de copy que eu aprendi lá atrás, que eu aplico hoje, porque hoje a gente roda tráfego para WhatsApp, né? Então, eu não preciso mais trabalhar com aquela parte de copy de landing page, igual, só que eu tinha bagagem disso desde a época do drop. Mas Então, a copy, ela engloba tudo. Ela engloba o criativo, ela Só- engloba exatamente. ela engloba a venda em si. Você precisa saber vender. Então, você precisa saber de copy. eu falo que a copy é o mais importante, cara, porque a copy você aplica ela tanto num criativo que você vai fazer, Uma página de vendas. numa página de vendas, se você for rodar um tráfego direto, ou você consegue até montar ali um storytelling, alguma coisa para você fazer um anúncio orgânico no Instagram, ou um script de atendimento, por exemplo. Uma apresentação para um cliente, qualquer coisa. Você Exatamente. precisa seguir uma linha de raciocínio. A partir do momento que você não tem... E esse é um problema que a gente viu. As pessoas, elas não sabem pensar mais. Exatamente. Ninguém quer buscar mais vamos dizer assim, né, a raiz de como eu vou convencer, o que eu vou escrever. Então, assim, e querendo ou não, a gente entra muito na parte de inteligência artificial, que nos ajuda muito, mas nos atrapalha demais, porque as pessoas estão ficando burras, gente. Exatamente. Hoje, ao invés da pessoa ela usar aquilo a favor, ela quer que a ferramenta trabalhe, mas se você não dá o comando... Óbvio, se você dá o comando certo, você vai estourar, isso é fato. Esses dias eu Mas as até- pessoas, elas não... e se ela não tem aquele conhecimento para ela instruir, ela não consegue extrair nada. Esses dias eu ainda ouvi de um amigo meu assim, estudar copy hoje em dia não precisa porque a gente tem a IA que faz tudo. Eu falei, ficou fácil fazer copy? Você ficou. Eu falei, então ficou fácil para todo mundo. Entendeu? Então eu falo que copy pra mim é o mais importante. Cara, se você for anunciar, você tem que saber o básico de gerenciador de anúncio, né? O básico, não vou nem falar o básico, velho. Você tem que comer o gerenciador de anúncio. Saber usar ali tudo que aquela ferramenta te proporciona, porque, pô, a gente sabe que aquilo ali é uma arma, se você sabe usar, é muito bom. E, cara, eram 3, né? Isso. Eu diria que o uso da inteligência artificial. Hoje em dia, se eu tivesse começado lá atrás, Total.
e tivesse a possibilidade de usar os IAs que tem hoje, eu creio que teria me alavancado um pouco mais rápido. Mas você usa IA em que sentido hoje na sua operação? Cara, eu uso IA pra tudo. Pra tudo. Desde criação de ideia até... Pô, criação de ideia, criação... Eu gosto muito de fazer criativo, por exemplo. Eu faço criativo hoje usando a própria inteligência artificial do Google, que é o VO3. Então, eu uso... Eu monto meus prompts com IA, eu faço copy com IA, Até às vezes análise de métrica, análise quando de tá métrica, difícil. exatamente. Então, cara, a IA hoje ela tá em tudo, até, cara, mas desde uma simples conversa, uma geração de foto, geração de vídeo, até uma análise de Gente, métrica igual a resposta de Isadora. cliente, cara. Resposta de cliente é coisa, tipo assim, você não quer, óbvio, você sabe o que você quer falar, mas você não quer redigir o texto. E você também não vai pegar o copia e cola, porque é muito chato. Eu já recebi mensagens que é nítido que tá IA. Mas você usa aquilo a seu favor. Ao invés de você ficar redigindo um e-mail, uma resposta gigantesca, aquilo lá te dá, você faz as alterações que você quer. Eu uso demais para suporte, assim, de A IA ela cliente. me ajuda muito a me dar um pontapé inicial em alguma coisa que eu quero fazer. Tipo assim, eu tô pensando em uma coisa aqui e eu quero tirar esse negócio do papel. Cara, eu jogo ali e ela consegue, tipo, meio que desenhar a parada pra mim, meio que... Destrincha. Exato, meio que desmembrar as coisas, ó, tem essa ideia, tem essa. E aí, de uma ideia, cara, você pode às vezes nem usar aquela ideia que a IA te deu. Só que de uma ideia, a sua cabeça já consegue expandir, você, pô, viaja. E eu uso muito principalmente pra isso. É uma parte que eu gosto. Então, acho que esses 3 pilares são importantes, assim, hoje em dia. Estudar copy, estudar o gerenciador e estudar inteligência artificial, né? Dentro de copy a gente volta também ao estudo da persona, né, cara? Daquela pessoa que você quer atingir. Porque a gente vê que isso ficou cada vez mais importante e isso é uma coisa que vocês ainda podem falar com propriedade dessa sofisticação que está acontecendo no mercado, por exemplo, de agência. De hoje em dia as pessoas se nicharem ali para Determinado segmento. Né? determinado segmento. Por quê? Cara, se você sabe conversar com o teu público, você esquece. Você sabe para quem você tá anunciando exatamente a dor que vai resolver, você esquece, cara. A dor e o que ele quer escutar. Que a Exatamente. venda é o que o cliente quer escutar. Não adianta. Às vezes o que você vai vender para o cliente é muito bom, mas não é aquilo que ele quer escutar. Então, Exatamente. é literalmente você saber montar, né? É compor a música para os ouvidos do cliente. Porque a venda é literalmente o que é. Eu sempre uso o exemplo, né? A pessoa lá, ela é casada, tem 2 filhos, está procurando uma casa. Se um corretor imobiliário mostrar para ela um apartamento de 1 quarto e um banheiro, com certeza ela não vai comprar. Então, assim, o que ele quer escutar? Escuta, escutativa é a primeira coisa. Aprenda a abrir os ouvidos enquanto seu cliente fala, porque você vai conseguir muito mais ter o poder de convencimento em cima dele com aquilo que ele falou. Agora, se você chegar aí, por mais que sua proposta seja maravilhosa em questões de custo, benefícios, mas às vezes o benefício que é bom para você não é um benefício para o seu cliente. Exato. Então, Aprenda a pensar como seu cliente, né? exatamente, se coloca no papel dele o que é benéfico para ele. E às vezes a mesma fatia de público tem dores diferentes. Então, por isso que eu falo muito de, às vezes, uma proposta comercial ali, né? Qualquer ramo, então a gente fala. Às vezes você vai falar com a pessoa e você fala, mas esse público aqui pensa igual, né? Todos eles. Não, às vezes a dor dele é em particular. E às vezes, se você coloca uma coisinha ali que é aquilo que ele quer escutar, ele já ganhou. Ele ignora tudo que você falou, foca naquilo ali e é isso mesmo. Para ele, a melhor proposta é aquela ali. Exatamente. Igual na época do Drop, por exemplo, cara, a gente subia landing page de produto para vender. A gente testava 6, 7 landing pages por cada anúncio que a gente fazia. E aí a gente pegava e falava assim, nossa, essa aqui tá demais. E aqui a gente mais odiava era a que mais vendia. Por quê? Porque eu não sou o meu cliente, entendeu? O que o seu cliente pensa é o que tá certo, velho. Não tem como. É igual hoje a gente faz, às vezes, um criativo e a gente fala assim, cara, isso aqui é impossível não vender. Não tem. Acontece que não vende, não tem como. O que é bom pra mim não é bom pra você, entendeu? Então, por isso que a gente fala que isso engloba tudo a parte de copy, porque é o estudo ali de pessoa e você conseguir se comunicar com o seu cliente, né?
A gente acompanha um pouco vocês, a gente vê assim, pelo menos para mim é visível que a Isadora fica com essa parte de venda, a parte comercial, ela escuta o cliente, ela entende a dor, ela aprofunda na dor, a Isadora chega fisgada, se pega e torce a dor e eles compram. A gente já vê de perto. Uhum. E aí, o Vinícius chega, ele traduz toda essa parte para atrair esse cliente pro comercial. Exatamente. E a gente sempre fala muito que o comercial e essa parte que vai atrair sua parte como criativo, toda essa dinâmica sua, tem que estar se falando. E é importante. A gente vê que até as empresas que a gente atende, às vezes é uma briga do comercial com o marketing. Vamos falar que o Vinícius faz a parte da atração e a Isadora faz a parte ali do fechamento. E é uma treta. Você tá mandando coisa errada, lead ruim pra mim? Não, mas você que não sabe fechar, tá. E vocês têm essa arte. E a gente percebe que também que vocês têm uma facilidade de educar. Vocês falam bem, é bacana. Eu acho que isso vai agregar muito para nossa audiência. Do seu lado, Isadora, o que você acha que é importante para um comercial? E eu acho que essa parte que você falou da escutativa, de ouvir, é maravilhoso. E depois o Vinícius, eu queria acrescentar dessa parte também de como tá alinhado com o seu comercial. Cara, o comercial, assim, eu acho que na parte de você ser ali, né, o comerciante em si, o que é muito importante. Eu entro muito no ponto de que hoje todo mundo quer vender seu peixe, né, mas no assunto que eu tava falando anteriormente, a gente tem que saber aquilo que a gente vai falar e como que a gente vai vender o nosso peixe. Porque hoje em dia eu acho que é a mesma coisa a gente falar assim, mas o mercado ele tá saturado. Tem muita gente vendendo a mesma coisa que vocês vendem, mas de qual forma? Por que a pessoa te escolhe e não escolhe o outro? O que é o seu diferencial? Só que eu acho que o seu diferencial é muito da forma que você consegue mostrar. Eu lido com vendas diariamente, tete a tete, né? Então eu sei que, por mais que o meu público seja o mesmo, cada pessoa ela tem a sua dor em particular. Então eu acho que esse é o grande diferencial do vendedor. É a mesma coisa de você entrar numa loja de roupa, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, e você sabe que a roupa ficou horrível. E a pessoa fala assim, mas ficou ótimo em você. Cara, dá vontade de você falar, irmão, tá horrível isso aqui, você não quer me vender. Ou você vai, eu percebo muito isso. Por exemplo, você entra numa loja e a pessoa vê que você tem um poder aquisitivo e aí você fala assim, eu tô procurando, por exemplo, menina, né? Eu tô querendo um blush. Aí eu falo, um blush tal. Aí ela fala, esse aqui é ótimo. Por que esse aqui é ótimo? Porque esse daqui ela vai vender pra você a R$220. Então, assim, e o cliente, ele não pode perceber que você tem uma necessidade de vender. Ele precisa entender que ele precisa do seu produto. A partir do momento que você vende, você quer fazer, é o que eu falo sempre. Isadora, quanto que é o preço do que você vende? Não é o preço do que eu vendo, é o valor. Eu não vou te passar o preço porque aqui eu não tô fazendo oferta. Aqui não é leilão. Entendeu? Aqui não é leilão. Então é muito isso. Você precisa ser o bom comerciante, é ele mostrar que ele não precisa te vender. Você que precisa comprar. E entra o primeiro ponto, que é um ponto bem legal, que é onde entra o que você também perguntou, né? De como essas duas partes conversam bem, qual que é a importância. Cara, esse é o primeiro ponto. A Isadora, ela faz o atendimento dela como se realmente ela não... Isso é um grande problema também. Ela não estivesse mostrando o que ela realmente está vendendo. E os meus anúncios, eles são assim. A pessoa, ela não vê um anúncio, que a gente anuncia sem parecer um anúncio. Ela não recebe aquilo em forma de, é muito engraçado. A gente bate na dor, mas não parece um anúncio de venda. É muito engraçado porque hoje, se você for pegar para vocês lerem, né? Eu já vi muita gente falando sobre isso. Ninguém gosta de comprar. Não, as pessoas amam comprar, mas odeiam vendedores, né? Mas tipo assim, você não quer, você quer você quer alguma coisa porque aquilo te traz um benefício, aquilo te satisfaz por algum motivo, mas não porque você quer o item em si, entendeu? Então eu acho que essa é a arte do vender, é você mostrar realmente que aquilo ali é o que a pessoa busca. E às vezes na aula, assim, né, quando a gente fala sobre vendas e tal, você tem que agregar valor. Mas esse agregar valor, ele tá obviamente ali totalmente junto com o que é o valor que a pessoa enxerga naquele produto, entendeu? Então, às vezes o valor para você, mas o meu produto é ótimo porque ele tem isso. Mas será que esse é o mesmo ótimo para ela?
Então, eu acho que é muito, você tem que entender. Então, é isso, você tem que estar muito alinhado com a persona, mas não digo no público geral, mas na pessoa em si que você está trabalhando, e realmente ser tão envolvente a ponto de só parecer que você está numa conversa com ela. Que você não está querendo vender de fato, ganhar dinheiro. Então, ninguém quer dar o dinheiro pro outro, né? Isso que é a grande verdade. A gente sempre fala, porque todo mundo quer valor, quer preço, eu quero uma coisa barata, barata. Mas há um momento que você se mostra tão bom, a pessoa ela ignora o preço. Então ela é convencida ali, eu falo, o poder do convencimento, né? É a venda. Eu acho isso incrível. E a primeira parte, né, desses dois, tipo, da minha área, conversar com a Isadora, do comercial e da gestão ali se conversarem, cara, ela começa literalmente assim. O nosso anúncio, a nossa operação, ela é redonda porque ele começa no anúncio, que ele é um anúncio que não parece nada de venda, que ele te redireciona para um WhatsApp, e a Isadora faz um atendimento que não mostra preço, mostra valor. Então ele tá, além do nosso contato em si, né, físico, ele tem o contato todo na estrutura, né, um contato de Ele estrutura. segue uma linhagem, né? Exatamente. E, cara, isso tem que estar 100% bem alinhado. Outra coisa ainda que é muito importante, a gente trabalha ali com campanhas novas todos os dias, por exemplo, né? No nosso caso. Então, cara, a gente subiu uma campanha, chegou os leads. Então a gente precisa a gente precisa ter um contato com aquela pessoa para saber, cara, como é que tá o lead de hoje? Qual que é se não deu certo, o que que a gente vai buscar aqui agora? Qual que é a estratégia? O que que a gente vai mudar? Que a gente vai fazer. Então a gente precisa estar muito alinhado, senão é uma coisa que a gente até fala pros nossos vendedores, né? Que hoje a gente tem um call center ali, que a gente tá ali com um time de 5 vendedores e tudo mais. Então, cara, é o que a gente fala sempre. Assim, cara, eu preciso saber como tá, porque eu preciso que você venda. Se você não me vender... passar uma comunicação, eu vou continuar achando que aquilo ali tá ótimo. Exatamente. E a parte do resultado pro cara ganhar, pra eu ganhar dinheiro, o cara tem que ganhar antes, cara. Entendeu? Então, cara, se isso não tiver bem conversado, principalmente nessa parte, pô, e agora, como é que tá aí o lead? Aí o seu suporte, como é que foi? Como que tá o acompanhamento desse cara? Cara, se automaticamente, se isso não tiver alinhado, conversado comigo, a gente não consegue funcionar, cara. Isso não tem como. Entendeu? E sensacional, né, Adriana? Porque é algo que a gente bate tanto com os parceiros nossos. Cara, a gente é parceiro. A gente não é inimigo, pelo contrário, a gente quer trazer o melhor cliente, Claro. a gente quer ajustar isso, todo mundo vai ganhar. E às vezes a gente ainda sente que ainda tem esse choque do comercial, de quem tá fazendo a gestão ali de trazer clientes, e isso é triste. Mas a gente tem que educar também. Então nosso papel também é educar isso, por isso que a gente gosta tanto da área da educação também. E, então a gente tem que educar esse cliente, a gente tem que conscientizar e sempre aumentar o nível de conscientização, né, Adriano? E uma coisa também, só fazer um comentário antes, eu faço essa historinha já tem muito tempo já, a Isadora até dá risada até quando eu falo isso. Eu gosto de, tipo assim, um exemplo muito, muito fera que eu uso. Cara, o gestor ele vai, a função dele é ele realmente te mandar o lead bom, né? É a mesma coisa do tipo assim, você tá no shopping, cara, você vê ali, passa lá naquele monte de vitrine, tudo igual. Cara, você vê uma loja, tem um dinossauro ali na frente pulando assim e puxa você pra dentro. Cara, beleza. A partir do momento que aquele lead entrou na sua loja, não é o gestor que faz vender. Entendeu? Não é o gestor que faz vender. Por isso tem que estar alinhado. O gestor tem que... Ele tem que ter uma qualificação, obviamente, Exatamente. mas não é só. Então não adianta pegar também, o vendedor falar, mas tá ruim, tá ruim. Não, vamos lá. Qual que... Tá alinhado? Tá alinhado? Exato. Como que tá o processo de venda? Porque também não adianta eu colocar uma pessoa super qualificada para a pessoa vender e você não tem jogo de cintura para falar com ela. Então eu tô já deixando dinheiro na mesa de qualquer jeito. É a mesma coisa. Se eu mandar uma pessoa muito ruim e você for muito bom na venda, também não vai. É a mesma coisa. Você quer vender carne para vegetariano, não vai dar certo. Mas também não adianta o público ser muito qualificado e a parte do comercial não tá alinhada. Então, eu acho que por isso que tem que estar tão em harmonia, né, os dois. Então, tanto a parte de tráfego, né, obviamente falando aqui da parte digital, e da parte comercial, obviamente. Porque senão... Ô, Isadora, batendo um pouco mais nessa tecla de processo comercial, porque a gente fala muito isso,
Como que é um processo comercial? Um exemplo, se você fosse ajudar ali uma pessoa que nunca vendeu no WhatsApp, qual o processo comercial que você poderia passar para ela ali que ela conseguia aplicar nisso e ela entender o processo comercial? Porque a gente fala muito sobre isso e muitas vezes o cliente ele acaba não entendendo que toda venda ele existe um começo, um meio e um fim. E hoje como que você enxerga esse processo comercial? Primeiramente, aplicando no meu ramo hoje, né? Aí eu sempre busco muito, eu faço perguntas que a própria pessoa vai me responder. Então, o que que eu busco no cliente logo de primeiro momento? Eu quero buscar a dor dela. Então, por que que você precisa daquilo? Como que é a sua vida hoje? O que que a sua vida melhoraria se você conseguisse isso hoje? Então, eu preciso buscar dela mesma. E a partir desse momento, das respostas que ela me dá, eu busco que eu falo para ela, então eu consigo afirmar, pelo que ela já me falou, que aquilo que ela faz não é bom hoje. Então, eu já entro num processo de conscientização de como que o meu produto hoje consegue mudar aquela situação atual da pessoa, certo? E a gente entra numa parte de fechamento que a partir dessa conscientização que eu fiz, antes de eu entrar no fechamento de venda, eu tenho que fazer uma pergunta para a pessoa para ela entender vamos dizer assim, né, a dimensão da mudança que seria na vida dela adquirir esse produto. Isso para qualquer área que seja adquirir uma gestão para a empresa, comprar uma roupa de fato, um produto, um serviço, qualquer coisa. Mas a pessoa, ela precisa, não adianta você chegar com uma ótima proposta comercial e você ter um ótimo produto se a pessoa não entender qual que é a necessidade dela perante aquilo. Então, por isso que eu sempre entro, né, na minha ligação, na minha conversa. Como que é a sua rotina hoje? O que que hoje está difícil que lá atrás não era? O que que na sua vida iria mudar se você conseguisse sair dessa situação hoje? Em quais aspectos na sua vida você ia mudar? Isso ia impactar na sua família? Isso ia impactar na sua parte profissional? Então você tem que mostrar para ela que aquilo não é simplesmente uma dor pontual, mas que aquilo ali ela impacta, na verdade, na vida dela como um todo. Então ela mesma vai se convencer de que o seu produto é bom. Por quê? Porque você fez ela se conscientizar antes, entendeu? Então eu acho que a parte de conscientização, e é muito que o vendedor, ele tem a sede, obviamente, principalmente quando ele é vendedor comissionado, ele tem a sede de vender. Mas a pessoa, ela não vai comprar se ela não entender que ela precisa daquilo. E ninguém quer passar, obviamente, o processo é muito chato. Entendeu? É um processo, porque você tem que fazer a pessoa pensar. E se ela, eu sempre falo, se a pessoa ela só tá concordando com você e ela não tá inserida no seu assunto, você pode ter certeza que a hora que você passar o valor, ela vai achar caro. Porque ela não tá entendendo aquilo que você quer, a alma da sua conversa. Então você tem que. A pessoa tá desinteressada? Busca. Busca mais, retira dela. O que que a vida dela é hoje? O que que você consegue mostrar que o seu serviço vai ter de diferencial? Então eu acho muito isso, que hoje em dia muito se quer vender, mas pouco quer mostrar realmente que a pessoa precisa daquilo. Então o meu processo de venda é basicamente uma conscientização. Como que sua vida é hoje e como que ela vai ficar depois. Então a pessoa ela se autoconvence de que ela precisa daquilo. E uma coisa que a gente aprendeu e a gente repassa isso para o nosso time também é para tratar a venda como consequência, cara. Entendeu? A partir do momento que gera toda essa consequência, essa conscientização, todo esse corpo inteiro de mostrar para a pessoa que ela precisa, de você querer ajudar, a venda, ela literalmente acontece. Ela é uma consequência do teu corpo, do teu corpo ali, do seu script da ligação. Uma coisa que eu isso. sempre falo é aquela coisa assim, né? Vendedor tem muito isso. Ah, mas o lead tá quente, desceu o funil. Você não vai abrir a ligação e passar o valor. Você não vai, porque você vai perder a venda. Ah, mas ele já sabe tudo. Não, você vai fazer. O processo é igual. É um lead quente, é um lead frio. O lead frio, obviamente, você vai dar mais o sangue. Mas o lead quente, ele precisa daquele gosto. Porque ele é a cereja do bolo. Às vezes, se você pulou um processo ali naquela etapa, você vai perder a venda. Tanto que hoje em dia o pessoal divide o processo de venda num SDR, num closer, pra... Sim. Entendeu? Refinal, mas... Você vê a sofisticação que é o mercado. E isso é uma coisa que é assim, cara... o mercado, ele se sofistica. O mercado muda. Se você não mudar junto, vou pra trás. Fica pra trás. Não tem como não.
E o legal vendo. Você vê que é um time alinhado, né, Adriano? Você vê como eles são alinhados. E eu gosto porque você escutando eles falar, gera o como. O como eles fazem isso. E a gente sempre fala que toda vez que você gera o como numa pessoa, é oportunidade de venda. E quando eu vejo o Vinícius falando, eu vejo a Isadora falando, eu fico curioso, falo, mas como eles fazem isso? É oportunidade de venda. E o mais legal, que eu também concordo plenamente, tudo que a Isadora for falando ali, eu falei, caramba, bate muito naquilo que a gente acredita também como venda, que é, primeiro, o cara entender que ele precisa. É como, vou usar uma analogia assim um pouquinho mais bruta, mas é como se fosse um viciado. Se ele não entender que ele, cara, eu preciso me recuperar, eu preciso disso, ele não nunca vai mudar. Ele não muda. Então, essa conscientização de, cara, eu preciso. Primeiro, vamos lá. Eu quero tirar de você que você precisa disso. Exato. Eu tirei, confirmei, eu entendi, eu conscientizei que você precisa disso. Tudo. Agora é o seguinte, agora eu vou te falar o processo de como eu vou te ajudar a sair disso. Exato. E aí, quando ele fala assim, como? Aí abriu a porta. Exato. Aí eu abriu a porta. Quando abre a porta, Adriano... E aí, Adriano, que você que é vendedor, gosta também disso? Eu não sei qual Aí que é a entra o taxa tal de do conversão. closer, né? Eu não sei qual que é a taxa de conversão do Romário, do Ronaldo, não sei, mas eu sei a minha. Se sentou. Se sentar. Eu só falo assim, ó. Tá febril. Tem um remédio pra você, vem cá. Mas é legal, né? A parte de vendas, assim. Eu sou apaixonado pela área de vendas. Quando eu tinha ali 16 anos, eu comecei a trabalhar como empacotador num supermercado. Aí, com 17, eu peguei e saí. Nosso produtor ficou animado. Porque trabalhou junto Ele comigo. gostou. A gente trabalhou quando eu tinha 17 anos ali. Eu peguei e falei, cara, o que eu quero fazer, né, da minha vida? Eu não quero ficar trabalhando aqui, não vejo sentido nisso. E aí eu não sabia muito bem na época o que eu iria fazer, o que eu gostava de fazer, zero, não sabia. Também eu falei, cara, não vou fazer uma faculdade porque eu nem sei o que eu quero ser. E aí eu fui numa entrevista de emprego, e nessa entrevista de emprego era num lugar, num escritório. Eu fui, tinha vários vendedores, eles falando de venda, tal, isso, aquilo, eu olhei para aquilo. Brilhou os O que olhos. me brilhou os olhos foi a forma que eles estavam vestidos, o jeito que eles estavam conversando e tal. E aí quando eu entrei para dentro da área de vendas, eu entendi toda essa psicologia, porque tá incluído aqui também rapport, modelo de linguagem, você entender a dor, as necessidades. Então você se torna meio que um psicólogo, mas onde o seu papel como psicólogo é entender a dor, a necessidade e trazer ali o produto ou o seu serviço como solução daquilo. E é perfeito, né? Quando você entende isso, o seu poder de persuasão ele vai ali muito alto. Então, área comercial também eu sou apaixonado referente a isso. Com certeza. Não tem que falar. Com certeza. E é o que a gente falou. As vendas escolheram a gente antes da gente escolher elas, cara. Não tem como. Você falou da confirmação e é muito interessante isso. Quanto mais sim a pessoa te fala, mais ela tá no seu jogo. Mas eu não digo esse sim, assim, de concordância com o ouvido fechado, né? Porque às vezes você tá falando que a pessoa ela tá isso aí você esquece. Você não vai fechar nada com ela. Mas se a pessoa ela tá envolvida e verdade, eu passo por isso, nossa. Cara, você pode ter certeza que alguma coisa, às vezes você não vai fechar a proposta cheia lá, que é o seu intuito. Mas alguma coisa você vai negociar. E a grande chance mesmo é que ela nem refute em relação a valores, né? Que todo mundo pensa ali na questão monetária. Às vezes ela vai refutar e vai falar que ela não tem condição, mas porque ela não tem mesmo. Porque se ela tivesse, ela ia pagar. E a gente brinca muito com isso porque a gente tem muita venda de cartão recusado, né? Então a pessoa ela quer. O desejo ali, ela nem hesita em falar não. Mas ela realmente não tem a condição e a gente sabe, né, que realmente não aprovou. Mas é muito engraçado isso, porque a partir do momento que você conscientiza tanto o cliente, a hora que você fala o valor, ele fica irrisório. Então ele se convence tanto de que aquilo que você falou, ok, é isso aí, é jogo, vamos dentro. Com certeza. Sensacional. Ô Vinícius, o que você acredita que faz... a gente vê esse mercado, a gente também namora esse mercado, tá nesse mercado há tantos anos. O que você acredita que faz vocês venderem do jeito que vocês vendem, o tanto que vocês vendem? Cara, eu acho que é o primeiro ponto que eu realmente acredito, porque foi uma mudança literalmente que a gente fez na operação, que fez a operação escalar muito mais, assim, cara. Que é literalmente esse fato de vender sem parecer que tá vendendo. Eu falo isso pra você. Sensacional. Tanto e isso alinhado, igual o anúncio
o atendimento, o suporte. Cara, é vender sem parecer que tá vendendo. Esses dias ainda, cara, a gente teve uma venda, inclusive que foi a Isadora que fechou, que foi um caso muito, muito engraçado. Que, né, a gente trabalha, o nosso público hoje ele é um público ali 60 a mais, então é um público que ele não tem tanta facilidade ali na internet, né? Então a gente acaba ali auxiliando ele na hora de preencher o link e tudo. E numa dessa, a pessoa preencheu o link, efetuou a compra, tudo tranquilo. Passou ali 15 minutos, a pessoa ligou pra ela e falou assim: Isadora, Eu tô aqui na minha tô aqui vizinha. na minha vizinha aqui, manda o link pra mim que ela vai ajudar a preencher. Sendo falei, que a né? Isadora já tinha ajudado ela a preencher, já tava preenchido. Eu falei, já tá certo. feito. Ela, já tá tudo feito, então. Então, tipo assim, a gente até brinca, né? Que às vezes a pessoa, ela compra tão na emoção ali que... Nossa, dá conta. E, cara, venda é emoção, né? É aquela coisa. Eu sou mulher, eu sou consumista. E se eu não compro ali na hora, esquece. Se pensar muito, eu não esquece. vou comprar, entendeu? Então é muito isso que a gente fala. E eu achei tão engraçado, porque eu falei por isso assim, ela nem percebeu de que ela passou. Entendeu? Ela foi na vizinha, ela me ligou. Eu falei, nossa, o que aconteceu, né? Tinha passado uns minutos. Ah, eu vou fechar. Como que faz aqui pra fechar? Eu fiquei, não, já tá tudo certo. E uma coisa que fez a gente alavancar muito nossos resultados também foi a questão do high ticket, cara. Hoje em dia, a gente sabe que vender tá cada vez mais complicado, porque tem muita gente vendendo, né? E você vender uma solução ali, algo que você consegue colocar valor, você usar o high ticket para vender, que a gente até fala, a gente vendia um produto, o produto que a gente vendia antes, ele tinha o valor mais do nosso mais baixo do nosso hoje. mais baixo hoje. E a gente tinha o mesmo trabalho de fazer uma venda de um ticket de R$2.000 para um ticket de R$300. Entendeu? Então, quanto a gente também, como empresário, pessoa, conseguir extrair o máximo de dinheiro, valor mesmo disso, a gente vai estar ali. E hoje o high ticket tá aí para isso, né? É uma outra sofisticação do mercado. E, cara, isso foi um ponto Mas muito bom pra entrando na gente. parte da venda também, eu acho que assim, eu acho muito interessante isso, porque na verdade a gente tem muito aquela cabeça, né? Pô, valores. Quem sabe do seu valor é só você. É só você que sabe o valor. Então, a gente trabalha com pacotes fixos, né? Hoje no mercado de nutracêutico a gente tem os pacotes, então geralmente são kits de 3, 6, 12 potes, enfim. O cliente, principalmente na venda no WhatsApp, onde ele não está na landing page com as opções de compra, no WhatsApp, você faz o plano perfeito para a venda dele. Então, isso se aplica em qualquer área. Você vai fazer aquele pacote ser o ideal para o seu cliente. Então, o meu high ticket, ele é o adequado para o meu cliente. Por quê? Porque ele acha que existem outros tickets. Ele não sabe. O meu processo de venda só depende de mim. Então, se eu posso dar um desconto, ele não sabe que aquele lá é meu último plano e que eu tenho mais 3, 4 abaixo. Então, esse é o poder. Muitas vezes o vendedor, ele é muito limitado a isso, porque ele se vê num papel de que, às vezes ele também não acredita, porque ele acha muito caro, então se você também não acredita naquilo que você vende, você não vai vender. Isso é o principal também, eu sempre falo isso. Esse é um dos nossos pontos de entrevista, se você acredita naquilo que você vende. Porque se você não colocar na sua cabeça que aquilo realmente vai funcionar, por mais que você ache que você vai convencer, você não vai convencer ninguém. Porque nem você mesmo é convencido. E o processo, assim, de você conseguir mostrar para o cliente que aquilo lá que você oferece é o melhor para ele, entendeu? Então, ele não sabe o que está ali no seu back-end. Ele não sabe o que são os seus pacotes, o que são as suas ofertas. Mostre que aquela que você está vendendo é ideal para ele. E com a internet, cara, a internet ela tem o poder de te ajudar, mas ela tem o poder de colocar muitas pessoas fazendo aquilo que você faz. Então, o idoso, por exemplo, que é o público que a gente trabalha, cara, ele é amassado de anúncio o dia inteiro. Ele é amassado de anúncio. E, cara, você só vai conseguir vender um produto de R$2.000, R$2.400 pra ele, cara, se você sofisticar o seu atendimento, se você sofisticar a sua operação. Porque hoje em dia o que mais tem é a gente anunciando. Né? Mas o que torna isso diferente? O que torna o atendimento da Isadora diferente de alguém que não consegue fazer? Mas isso é qualquer área, eu acho, né? Hoje em dia a gente fala muito dessa saturação, né? Minhas amigas sempre comentaram muito comigo sobre isso.
Não só no mercado da internet, mas todo mundo tá fazendo de tudo, entendeu? Tem muita loja, tem muito e-commerce, tem muita menina vendendo perfume árabe na internet. Pô, se você der uma pesquisadinha, já aparece 70 anúncios para você. Exatamente. Então, tipo assim, o que é o seu diferencial? Então, eu acho que é isso que todo mundo hoje, qualquer que seja, né, que você preste um serviço, eu falo muito, amigas minhas que são advogadas, cara, você é o produto. Então, saiba literalmente se vender, né? Você tem que colocar a sua cara, o que é o seu diferencial, o porquê. Às vezes a pessoa ela não tá, e grande maior parte das vezes, se você presta, né? Se você tem um bom papel, se você é muito bem colocado ali na situação, a pessoa ela vai passar, o valor ele vai ser irrisório. Então, às vezes ela tem uma boa proposta em relação monetária com outras pessoas, mas ela criou uma conexão tão grande com você que ela vai falar, eu prefiro pagar ali que seja seus 100, 200, 300 reais mais caro, mas eu quero ficar com o serviço dela. Entendeu? Então é muito tanto de produto quanto de serviço, assim. Eu acho que é esse que é o ponto crucial do negócio. É legal, eu vejo uma evolução, eu tô no digital desde 2015. Eu vejo 2 momentos ali de evolução do mercado digital. Esse é o segundo que a gente está vivendo agora, né? O primeiro foi que o poder estava na atração. Se você atraísse, você jogava, o nível de consciência era baixo, você vendia. Como a atração se tornou algo comum, o diferencial ele está dentro do processo de vendas. Dentro do processo de vendas, nem é aquele processo de vendas, vamos dizer assim, mandando para uma página de vendas, para algo assim. É um processo de venda mais humanizado. Das pessoas entender realmente, de fato, se aquele produto ou aquele serviço realmente resolve aquela dor que ele está sentindo. Porque muitas vezes a pessoa ela deixa de comprar por 2 aspectos. O primeiro é se realmente aquele produto funciona, porque ele tem aquela dúvida, opa, eu sei sobre o que ele faz, mas existe ainda uma dúvida ainda na minha cabeça. E o segundo é, será que realmente entrega? Será que realmente chega? Porque a gente no mercado digital, principalmente no mercado digital brasileiro, teve muito golpe referente a isso, né? De produto, serviço que nunca chegou. E aí acaba fazendo isso. Então eu vejo essa mudança aí muito grande. E pensando no futuro, Vinícius e Isadora, o que vocês enxergam do mercado nutracêutico? O que vocês estão dentro desse mercado? O que vocês vê de evolução? O que vocês acham que algumas coisas que são feitas vão crescer, vão evoluir, vão mudar? Em relação ao mercado em si, a gente consegue ver ali uma coisa que quando eu entrei na internet, por exemplo, eu olhava o nutracêutico já, porque o encapsulado já existe, cara, desde... Pô, quanto tempo você não vê um anúncio no programa do Neto lá na Band do Ora Pro Nobis, por exemplo? Isso aí existe há 10 anos, mais de 10. Então, o que tá mudando é o canal de vendas. Foi para Direct Response, foi para WhatsApp. O que mudou basicamente foi isso. Mas uma coisa que as pessoas, quando ele veio pra internet, ele foi um mercado que no começo até que ele foi muito banalizado. Por quê? Na época as pessoas elas pensavam em vender. Então, qualquer coisa. Não se preocupava com a qualidade do produto, exatamente, não se preocupava com a qualidade, rotulava uma marca, derrubava de anúncio de vender. Depois que as pessoas viam que o produto era ruim, trocava o rótulo e vendia como outra marca. Ah, aquele era ruim mesmo, aquele lá era falso, compra esse. Era basicamente isso. Então a primeira coisa que a gente vê hoje é que é uma coisa que hoje os produtores eles se voltam muito pro LTV. Então o que faz você ter um LTV? Cara, seu produto ser bom, você prestar um atendimento bom, né? E aí entra no ponto de você acreditar naquilo que você vende, de realmente ser algo que funcione. Porque, cara, você já pagou o lead uma vez, irmão. Entendeu? Você vender por lead que você já comprou, que já comprou com você, é muito mais fácil você vender para alguém que não te conhece. Então, hoje em dia, ele realmente criou a sofisticação do mercado de nutracêuticos. Se você olhar para algo que realmente funcione, né? E que como sempre deveria ter sido, né? Vamos dizer assim, mas... Fortalecimento de marca, né? Realmente. Exatamente. Hoje em dia até tem aí eventos aí de criação de marca própria. Você vê o exemplo da Virgínia até na WePink, o que ela derruba de anúncio com a WePink. Eu acho muito também que é um mercado muito promissor, principalmente no momento que a gente vive hoje, né? Que a gente foca muito... virou um hype, né? Na verdade, o ser saudável. Eu ia falar isso. Então, hoje a gente vê muito esse mercado wellness, né? Então, assim, pilates, yoga, cuidados com o cabelo, skincare, o menos de maquiagem possível, parecer o mais
clean possível. Então, assim, as pessoas, elas buscam isso. E isso, na verdade, ela não é também só um estilo de vida, mas eu acho que é muito o que a pessoa quer mostrar para as outras pessoas. Então, eu acho que entra muito, né? Isso se casa muito porque, obviamente, você está buscando mais natural. As pessoas, elas estão tendo uma tendência muito maior hoje em dia de uma conscientização perante remédio, né? Então, era algo que antes não se falava muito de o quão mal o remédio faz realmente. Hoje em dia, olhando mais, mesmo assim, eu sigo vários doutores no Instagram, que eu gosto muito de acompanhar essa parte, e o quanto hoje eles olham realmente para a importância, né, de se fazer um exame de sangue, de ver suas vitaminas. Então, isso casa totalmente com o mercado de nutracêutico, que hoje é vender uma suplementação. Seja ela para um problema articular, seja ela para crescimento de cabelo, para um suplemento de academia. Então, assim, eu acho que isso é algo que vai crescer muito ainda. Pô, vocês podem pegar, abrir o Instagram, se vocês procurarem por Gummy, o tanto que vai aparecer. Creatina, Gummy de cabelo, A própria Manicite qualquer mesmo coisa, lá abriu entendeu? a marca de Gummy que surgiu de dentro da Link, da escola lá do Álvaro Chocair. E, cara, faturou coisa de 50 milhões ano passado, né? Se você for E se pegar, você como for, chama tipo a assim, marca? eu não vou lembrar agora, mas assim, eu nunca tinha experimentado. E eu cheguei na casa de um amigo meu, eu falei, pô, você comprou esse negócio aqui? Eu falei, vou comer, né? Ver. E, O cara cara, foi tão massacrado de tipo anúncio assim. que não existiu. Só que, tipo assim, você vai comer tipo, eles vendem, é muito você também saber trabalhar entrando muito do ponto da marca, né? Você criar esse desejo ali no consumidor, porque na verdade, às vezes a pessoa ela nem gostou tanto, mas é tão legal ela postar ali no Instagram de manhã que ela tá tomando o gummy de creatina dela. Então, tipo, gera ali, né? Na verdade, tudo aquilo faz parte, né, do perfil da pessoa. Com Aí de certeza, noite ela toma melatonina todo mundo da... tem alguém que acompanha que você sabe exatamente a rotina da pessoa, que ela acorda, ela toma o super shot lá, o super coffee ou coffee energy ou qualquer coisa que seja o café com energizado e depois à noite ela toma a melatonina dela. Por quê? Porque aquilo também gera e outra, você gera um ciclo, né? Isso é muito engraçado. Se você vê um amigo fazendo isso, ele tá tomando aquele negócio lá que dá energia. Você vê uma vez, duas, três, quatro. Pô, na quinta você fala, eu também vou tomar. Eu também quero isso. Entendeu? Sabe às vezes você julga na primeira, na segunda, na terceira, mas na outra você fala, eu também Você vou vê, junto, tô nem aí. você pode falar isso bastante também, o quanto o mercado de suplementação vem debulhando aí. Tem aquele evento em São Paulo de suplemento que tem lá, que o negócio parece uma cidade, né, de tanta coisa que tem. Então, cara, é um mercado que Só cresce. só cresce. Eu falo, isso até a gente escuta bastante falar do nosso mentor, Patrick, falando sobre isso, cara. Sobre o produto ser bom, né? Que hoje em dia, cara, esse produto ruim, você esquece. Produto, gerar esse LTV, que é o principal hoje em dia É também. gerar desejo e ser bom, né? Porque não basta você gerar desejo e venda única. Venda única não sustenta empresa. E isso aí então... vai ser pra sempre, porque as pessoas elas buscam cada vez mais essa longevidade, né? A gente tava até vendo, a gente tava comentando com os amigos nossos esses tempos sobre o uso de álcool, por exemplo. Hoje você pega a rapaziada mais nova, ali o pessoal ali com 14, 15 anos. Cara, eu já tive 14, 15 anos, não pensava em outra coisa, não ser bebê. Era isso que eu queria fazer. Era isso que eu queria fazer. E hoje você vê a rapaziadinha de 14, 15 anos, os caras já gostam de ir tipo, na academia, todo mundo já ir na academia. Eles querem tomar, tipo, um café da manhã reunido. É. Tipo, isso na Tanto minha que época. você vem em São Paulo. Você vem em São Paulo hoje. Fazer só café da manhã. Hoje em dia, tipo, é isso que eu falo desse estilo de vida mais saudável que todo mundo tá entrando. Então, entra muito também, é muito do nosso mercado, né? E você vê que você pode pegar todos os públicos. Então, tipo assim, você pega desde a mãe que suplementa ali na sua menopausa, até a filha dela que treina na academia, a criança que tá ali suplementando, precisa de um remédio, porque ela vai, de um suplemento que ela vai prestar ali um vestibular, então para foco, ou para tranquilizar, porque ela tem ansiedade. Então você vê que, na verdade, todo mundo, você consegue atingir qualquer tipo de público. As pessoas estão começando a usar cada vez mais cedo. Porque antes, quem que tomava um ômega 3? Um senhor de 70 anos. Hoje em dia, não.
A minha mãe, eu vejo ela tomando ômega 3 desde os 30 anos dela, 35 anos ali. A mãe da Isadora é fã número 1 de A minha mãe, Nutrascare. eu falo pra minha mãe que se eu criar qualquer marca hoje, ela vai ser minha primeira cliente, porque eu nunca vi, gente. E é muito o negócio do desejo que a gente fala. Ela acompanha muita gente que posta muito sobre isso. Ela segue doutores que falam muito sobre suplementação. Então, tudo aquilo que você vê muito, você quer. Ainda mais se a pessoa tá. Você vê uma super mulher lá com cabelo enorme. Cara, é óbvio, E a aquilo lá. suplementação, Nós quanto somos seres antes- humanos, a gente é muito convencido. Então, a minha mãe é muito assim, ela é seguidora fiel. E a suplementação, quanto antes você adere ela pra sua vida, menos Melhor. problema lá na frente você vai ter, né? Melhor. Então, Diferente do uso de medicamento, né? Então, que a gente sempre fala. Porque exatamente. quanto antes você começa a usar remédio, pior você fica. o muito remédio, mais ele, rápido. o remédio ele te mascara e te dá um problema no estômago. Te dá um problema maior, no caso. Exatamente. Então, é bom porque você tá falando ali também numa prevenção. Então, eu acho que muito isso, a conscientização do público, né, que tá mudando ali no mercado também. O mercado tá se sofisticando muito, então as pessoas também estão buscando fazer produtos melhores, obviamente. E eu acho que isso casa muito, né, no final ali que os dois se encontram. Então, é uma pessoa que realmente busca aquilo com algo melhor. Então, só tem chance ali de estourar mesmo. E o bacana, né, Adriano, vendo a Isadora Vinícius falar, é que gera uma provocação no comportamento. No comportamento do quê? Das marcas. Que é esse desafio de você fazer a sua marca, o seu produto, a sua ideia se tornar um status. Porque isso é status. É. Na mesma época, quando a gente era mais jovem, né? A gente um pouquinho mais velhos que eles, a gente lembra que a gente via na televisão o cowboy fumando. E a gente sabe que fumar é prejudicial. Porém, Mas todo mundo quando queria. se torna um status, todo mundo quer. Exatamente. Então, a provocação, às vezes, para as marcas que estão lançando, para os produtos, para os serviços, a gente fala isso também no mercado de clínicas que a gente presta serviço para os médicos. Falou, quando você se tornar um status, eu vou usar, é famoso. iPhone é isso. As pessoas usam pelo status. Com certeza. Então, essa provocação da marca se tornar um status, o produto se tornar um status, a ideia se formar um status, aí é sucesso, né, Adriano? Cara, hoje a gente vê, né, que aquele modelo que o pessoal trouxe da Europa para as cafeterias de São Paulo agora, aquele brunch. Às 7 horas da manhã, os caras tá fazendo um eletrônico na Nossa, é verdade. cafeteria com os jovens, tudo de 15, 17 anos lá. Pô, nessa hora eu tava voltando, nessa época eu tava voltando pra casa ainda. É muito uma mudança de comportamento, é até Entendeu? engraçado. Então, essa parte da longevidade, a saúde em si, ela nunca acaba, né? Ela só começa. legal. Rafael, como sempre, a hora voa. Passou muito rápido. A gente poderia, acho que, fazer mais uns 3 ou 4 horas aqui conversando, que a gente ia ter assunto pra Mas muita cabe um segundo, um terceiro, não cabe? Cabe. Um segundo, um terceiro. Quando- Cabe mais programas aí. É porque é muito legal, né? Assim, e conhecendo um pouco mais, né, sobre vocês, a gente sempre conversa, né? Mas no momento ali da correria, cada um fazendo determinadas coisas, e a gente vê como ali a questão da mentalidade de vocês é muito forte, mesmo vocês sendo novos, né? Vocês têm uma mentalidade empreendedora muito forte, foco em gestão, a Isadora entendendo muito bem o que é um processo de vendas, cada etapa, cada coisa, você também na parte ali de você estar perto ali de um mentor, de você enxergar a empresa, levar a empresa realmente o digital como uma empresa, como um negócio, buscar crescer, contratar pessoas, e eu tenho certeza que o futuro de vocês aí vai ser belíssimo, porque vocês estão no caminho certo, sabe? Então, assim, isso é muito legal, porque precisa de referências, né? As pessoas, elas acabam, a gente até brincou no começo, vocês viram que não teve 2 horas, né? Somente 2 horas por dia. E as pessoas, elas não A entendem maior isso. mentira contada nesse podcast aqui, desde o primeiro episódio foi essa. Porque as pessoas, elas não entendem que elas, para plantar algo, elas vão precisar primeiro abrir o buraco, o chão vai estar seco, depois ele vai plantar ali a semente, vai ter que regar e vai ter que esperar dar fruto. Então esse processo, todo esse processo aí, você precisa de muita dedicação, né? E essa dedicação é
com o tempo de horas. Então você precisa se dedicar ali. Não tô falando aqui que todo mundo precisa trabalhar ali a mesma quantidade, mas é impossível você não trabalhar referente a isso. Mas outra coisa também é que vocês gostam disso e vocês não sentem o tempo passar porque vocês são apaixonados pelo que você faz. Exatamente. Então quando você é apaixonado pelo que você faz, você faz ali e aquilo, por mais que você esteja cansado, você olha pra tudo aquilo e fala, caramba, pô, que legal. A gente brinca, esses dias eu falei pro Vinícius assim, né, que todo mundo tem aquele horário das 6 horas, né? Então, pô, cara, eu olho 6 horas e eu falo, caramba, 6 horas, lascou, vou sair daqui 11h30, porque todo mundo, 6 horas, vambora, eu já tô tipo, meu Deus, já são 6 horas, parece que eu não fiz nada. Então, tipo assim, mas é bom porque eu sei que é uma coisa que a gente gosta de fazer, obviamente, é um trabalho muito cansativo, digo, pelas duas partes, tanto pela do Vinícius quanto pela minha. É muito desgastante, mas é muito satisfatório, né? E principalmente hoje a gente trabalhando com um produto, com algo que a gente acredita. De fato, assim, ontem mesmo, né, eu tava respondendo uns suportes, assim, tava com uma amiga do lado, e ela falou, cara, ganhou o dia, né? Você abriu um áudio ali, a pessoa, pô, eu melhorei, nossa senhora, eu tava super triste. Cara, isso realmente, então eu falo, qualquer área da vida, você conseguir proporcionar essa mudança pra pessoa, né? Seja ali vocês que estão ali numa parte de prosperar, obviamente, então você vai fazer aquela empresa levantar, você vai deixar o dono feliz e, consequentemente, todos os funcionários. Mas assim, a qualquer coisa que você faça, ou seja, uma esteticista, deixar a pessoa feliz porque ela tá bem, ou a gente na área, né, hoje de suplementação que consegue fazer essa mudança de vida mesmo. Então, é muito bom, é muito satisfatório. Acho que por isso que a gente realmente mergulha, né, de cabeça. Às vezes bate, né, a cabeça no fundo da piscina, mas volta. O propósito existe e, cara, ele é feito para ser seguido, não tem como. Porque além de dinheiro, tem o fato como você vai ser lembrado, né? O que você vai deixar também depois de você vai embora, né? Então, a gente tá aí pra isso, óbvio que é pra satisfazer as vontades nossas de comprar aquilo que a gente quer, de dar o conforto que a gente quer, ajudar a nossa família, tudo, mas o propósito ele é muito maior do que só Dinheiro. dinheiro. Adriano. Sensacional, né? Muito bom. Adriano, fala pra mim, pra nossa audiência, chegando aqui no final, como que faz pra te encontrar lá nas redes sociais, nesse mundo louco chamado internet? Internet. Instagram, TikTok, Adriano Rosa, ADS. Entra lá, começa a seguir a gente. Tô sempre postando conteúdo, batendo um papo ali com outras pessoas, também dando dicas, insight. E claro, tá? Se vocês precisam de uma empresa, uma assessoria de marketing e vendas que vai ajudar vocês aí a prosperar mais nos seus negócios, como a Isadora aqui falou, ajudar a vender, a Vitrine Ads é a empresa que pode ajudar vocês referente a isso, porque a gente não cuida somente da parte de tráfego pago. A gente também acredita que o tráfego pago e processo comercial, como a Isadora e o Vinícius aqui provou aqui no negócio deles, sendo 100% digital, a gente também implanta isso na sua empresa. E se você estiver precisando sobre isso, link vai estar aqui embaixo na descrição. E para te encontrar, Rafael, como faz? É muito simples, entra lá, Z Rafael Júnior, você vai me encontrar no Instagram lá. E eu também quero te convidar, o Adriano falou, mas eu quero fortalecer. Vai lá também, segue o Vitrine Ads lá no Instagram e se inscreve, compartilha, comenta. Gente, isso aqui dá trabalho para fazer, pô. Fortalece a gente. Tá bom? Isadora, como que faz pra te achar ali nesse mundo louco chamado internet? E deixa suas considerações finais, por favor. Por incrível que pareça, eu sou a mais low profile de todos os tempos, mas o meu é Isadora Raineri em todas as redes. E já deixando aqui um agradecimento especial, foi muito boa a conversa, acho que todo mundo agregou muito, né? Até passa o tempo muito rápido, a gente nem percebe, mas quando a gente fala realmente daquilo que a gente gosta, né? É o que vocês falaram, a gente pode ficar horas falando, mas muito obrigada pelo convite, esperamos estar aqui mais vezes, falo com pela certeza. Gente, então, pela empresa em si, mas muito obrigada, foi sensacional. Legal. E Vinícius, por favor, como que te acha aí nesse mundo louco chamado internet e suas considerações finais? Cara, o meu Instagram é @ViniciusMoura, com 2 U e underline no final. Difícil. É meio difícil, mas vai encontrar lá. E, cara, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de a gente estar aqui, batendo esse papo, contando um pouco aqui da nossa história também. E, cara, uma coisa, assim, legal pra finalizar é que, cara, toda vez que você tiver
num momento assim, as coisas começarem a dar certo, cara, olha lá pra trás e pensa o quanto você pediu as coisas que tá acontecendo hoje, entende? Então, cara, não para, vai pra cima e tá só começando. E vamos voltar muitas vezes aqui ainda, pode ter certeza. E, cara, só agradecer mesmo vocês aí. É isso aí. Gente, acompanhe e até a próxima. Aí.